Olá, meu irmão, minha irmã. Hoje, dia 15 de janeiro, é com alegria que quero acolher a todos. Sejam todos bem-vindos ao canal Vida em Cristo. Apresentamos já ao Senhor todo o nosso coração, todas as realidades que nós trazemos nele hoje. Entregamos ao Senhor com confiança na sua bondade, na sua misericórdia para cada um de nós nesse dia de hoje. E com essa confiança, já pedimos que a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, já vai nos abençoando. O Evangelho de ontem nos fala que Jesus, ele estava na sinagoga de Cafarnaum, uma cidade importante, onde Jesus morava na casa de Pedro. Ficava ali nas margens do mar da Galileia, ali aonde eles exerciam esse ofício de pescadores. E essa sinagoga de Cafarnaum era muito importante. Veja que é ali que São Mateus ficava cobrando os impostos para os romanos. Então era um lugar assim bastante importante, Cafarnaum. E ontem Jesus desce na sinagoga de Cafarnaum, ele cura os doentes, exorciza os endemoniados. E quando Jesus sai da sinagoga, sempre quando Jesus saía da sinagoga, ele ia para a casa de Pedro. E nesse evangelho, que daqui a pouquinho nós já vamos estar ouvindo, Jesus realizava várias curas e milagres. Hoje o evangelho vai nos falar da cura da sogra de Pedro. E aqui nós vemos que depois que Jesus fez aquele milagre do exorcismo lá na sinagoga de Cafarnaum, aquele povo que estava ali, eles ficaram maravilhados. E o povo dizia: quem é este que até os demônios obedece? Nós vemos uma coisa muito interessante, que Jesus, ele não deixa que os demônios falassem. Porque os demônios, eles sabiam quem era Jesus. Eles dizem: tu és o Santo de Deus. Ele sabia quem era Jesus. Os santos padres, eles nos ensinam que o demônio, ele tem uma mente mais profunda do que a nossa. Ele sabe muitas coisas que nós não sabemos. E ele sabia que Jesus era o Messias, o Santo de Deus. Mas Jesus não deixa que os demônios falassem. Os grandes padres da igreja, eles falam que Jesus, ele não queria receber nenhum testemunho do demônio, porque o demônio é o pai da mentira. Veja que Jesus, ele se manifesta pelos milagres, mas ele não quer que seja manifestado como Messias, para que o povo judeu não queira elevar ele como rei. Porque a mentalidade judaica achava que o Messias fosse um libertador social, um político glorioso. Porque o messianismo de Jesus era o messianismo do servo de Javé, que ia passar pela cruz. É como São Paulo vai nos dizer que a cruz é um escândalo para os judeus, uma loucura para os gregos, mas para nós é a salvação. É o que São Paulo nos diz. Por isso Jesus, ele manifesta pelos milagres, mas ele não se deixa manifestar que ele é o Messias. Jesus, ele só vai manifestar como Messias é quando ele entra em Jerusalém. Ele entra montado num jumentinho, aí sim, ele deixa ser clamado como rei, porque ali ele já estava ao caminho do Calvário. E Jesus, ele tem o poder sobre os demônios. Faz com que eles se calam. E com certeza essa notícia se espalhou rapidamente ali em toda a redondeza de Cafarnaum. Veja o que aconteceu. O povo foram para a frente da casa de Pedro, porque eles sabiam que Jesus estava ali com André, Tiago e João. E quando Jesus chega na casa de Pedro, a sogra de Pedro estava com febre. Jesus toca na sogra de Pedro e imediatamente ela ficou curada. Esse detalhe do evangelho aqui é muito importante. Veja que é interessante que diz que assim que ela ficou curada, ela se levantou e começou a servir. Meus amados irmãos, para nós, aqui tem duas coisas muito importantes.
Primeiro, ela ficou curada imediatamente. Ela começou a servir e se pôs logo a serviço de Jesus. Olha que coisa linda, já se pôs a serviço de Jesus. Veja que todos nós, quando somos curados por Jesus, não somente no nosso corpo físico, mas na nossa alma, a gente já tem que se pôr logo a servir Jesus. Veja que isso aqui é muito importante. E o Evangelho vai nos dizer que, ao cair da tarde, quando o sol já tinha se posto, levaram a Jesus todos que estavam doentes, endemoniados, e Jesus o tocava e eles ficavam curados. Veja que é importante que Jesus, ele tem o poder absoluto. Ele dá ordem aos demônios e eles saem das pessoas. Ou seja, Jesus veio para aniquilar o reino de Satanás. Jesus veio implantar o reino do seu Pai. E foi esse reino que Jesus entregou na mão da igreja. São Lucas vai falar lá no Evangelho, no capítulo 12, no versículo 32, Jesus vai dizer para os apóstolos: pequeno rebanho, foi do agrado do Pai dar-vos o reino. Esse reino que Jesus veio trazer do céu, porque quando Jesus cura as doenças, expulsa os demônios, ele está mostrando isso, que o reino de Deus, sim, se implantou. Mas esse reino agora, ele está na mão da igreja. A igreja agora deve levar esse reino por todas as nações, porque a igreja, ela é o próprio reino de Deus. O Vaticano II, ele disse que a igreja, ela é o germe de Deus. Germe quer dizer semente. A igreja é a semente do reino e essa semente, ela só vai poder crescer a partir da igreja. Aqui nós vamos ver que isso é uma coisa muito importante. Nós estamos vivendo hoje, num tempo que nós vemos, muita gente quer o Cristo, mas não quer a igreja. Jesus instituiu a igreja para levar o evangelho a todas as nações, a todos os povos. Aqui também vamos ver outra coisa muito interessante. Veja que Jesus levantou-se de madrugada e vai rezar num lugar deserto. Veja que aqui fica para nós a importância da oração. Nós não podemos viver sem a oração, porque a oração é a inspiração da alma da pessoa. Quem não reza é uma alma morta, sem vida, porque a nossa alma, ela é alimentada pela oração. É o nosso diálogo com Deus, a nossa conversa íntima com Deus. E os apóstolos, quando eles percebem que Jesus não estava ali, eles foram atrás à procura de Jesus. Encontrando, eles dizem: todos estão te procurando. E Jesus dá a resposta para eles dizendo: vamos para outros lugares das aldeias da redondeza, porque eu devo pregar também ali. Porque foi para isso que eu vim. E Jesus andava por toda a Galileia, pregando na sinagoga, curando os doentes e expulsando os demônios. Veja que aquilo que ele fez lá em Cafarnaum, ele vai fazer em todas as sinagogas. Porque cada cidade que tinha ali ao redor, que Jesus passa naquela redondeza onde ele ia, tinha sinagoga, aonde que os judeus se reuniam para ler as escrituras e para rezar. Veja que isso é uma coisa importante. Jesus vai caminhando, pregando o evangelho por toda parte. São Paulo, ele vai nos falar que Deus decide isso. Deus decide salvar a humanidade pela pregação da palavra. Olha que lindo, pela pregação da palavra. Por isso que Jesus, antes da ascensão dele subir para junto do Pai, ele dá a ordem aos apóstolos e diz: ide pelo mundo inteiro e pregai o evangelho a todas as nações e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aqueles que crerem e for batizados será salvo. E aqueles que não crer, não aceitar, renegar, esses estão jogando fora a salvação e serão condenados. É o que a palavra vai nos dizer. Veja, aqui, essa ordem da igreja,
ela se cumpre até os dias de hoje. Veja que a igreja, ela tem mais de 2000 anos, que a igreja vai pelo mundo afora pregando o evangelho. Veja que isso é uma ordem que a igreja se cumpre. Nós vemos que uma coisa bonita. Quando nós vamos ver lá na história do Brasil, na história da América, veja quantos e quantos missionários que vieram da Europa em viagens difíceis naquele tempo, com caravelas atravessando todo o Oceano Atlântico para chegar até aqui na América. Nós vemos aí um São José de Anchieta, Padre Manuel de Nóbrega e tantos padres, os agostinianos, os franciscanos, depois os jesuítas. Foram os que mais vieram a partir do ano de 1500, 1530. E São José de Anchieta, que fez um trabalho aqui espetacular, belíssimo. Estudou as línguas dos indígenas, estudou o catecismo, as línguas tupi-guarani, dá aula para os índios, evangeliza, batiza. E ele caminhava em matas. Veja que isso era andando a pé, descalço. Veja que as grandes penitências que eles faziam para colocar o evangelho, para evangelizar esse povo. E hoje nós vemos aí muitas missões dos jesuítas pelo Brasil afora. Então aqui nós vemos que a igreja, ela cumpre esse papel enviado, que Jesus enviou seus apóstolos e missionários até os dias de hoje. Ir para o mundo e levar o evangelho, batizando. E nós também, como batizados, somos herdeiros dessa graça. Somos também todos evangelizadores. Todos nós batizados temos essa missão de levar o evangelho a todas as pessoas. Esse é um compromisso de todo batizado, porque nós somos discípulos de Jesus, porque todos nós, dentro daquilo que Deus nos dá a oportunidade de evangelizar, temos que levar o evangelho. Só que aqui está a chave de tudo isso. Sem a oração, você não consegue evangelizar, ser um evangelizador. Porque Jesus, ele nos dá o exemplo da oração hoje. A oração, ela é a chave de tudo. Porque sem a oração, você não tem força, você não tem sabedoria, você não tem disposição e nem vontade. E quando você se coloca em oração, em comunhão com Deus, nasce dentro do seu coração um desejo de levar o outro o evangelho. Nasce dentro de você uma fogueira que queima teu coração, que você quer levar essa mensagem ao irmão. Por amor ao irmão. Porque você deseja salvar a tua alma e também os demais. Você deseja que o outro alcance a mesma graça que você alcançou. A salvação ainda eu não alcancei, ainda não cheguei lá. É uma caminhada, é um passo cada dia. Mas eu estou buscando, eu quero alcançar, mas isso também eu desejo que outros alcancem a salvação verdadeira. Pedimos ao Senhor que nos dê a graça de alcançar, que nos dê a sua paz, a alegria, a esperança, o verdadeiro sentido de vida. E tudo aquilo que eu desejo para você, é tudo aquilo que eu quero para você. Por isso eu te convido a fazer a experiência de também ser missionário aí na sua casa, nos seus familiares, amigos, vizinhos. A experiência de viver o seu batismo. Que o Espírito Santo derrame toda a unção sobre todos nós. É o que nós pedimos hoje. Para que a palavra de Deus chegue a teu coração, de cada um de nós. Pedimos a intercessão de Nossa Senhora também, de São José, que toda quarta-feira nós dedicamos a São José, que nos ajude a ser esse discípulo de Jesus, batizado, comprometido com nossa fé. Por isso eu te convido a abrir a palavra no Evangelho hoje. Está em São Marcos 1, de 29 ao 39. Vamos então pedir que o Espírito Santo já vai nos iluminando para nós bem compreender a palavra de Deus.
Vinde, Espírito Santo, iluminar meu coração, para que eu possa ver as coisas que são de Deus. Vem, Espírito Santo, sobre a minha mente, para que eu possa compreender, entender aquilo que é de Deus. Vem, Espírito Santo, sobre a minha alma. Santifica tudo que eu penso, falo e faça. Que tudo seja para a glória de Deus. Amém. Vamos então para o Santo Evangelho. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre e eles logo contaram a Jesus. Ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-lo. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes, os possuídos pelo demônio. A cidade inteira reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabia quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus e, quando encontra, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, as aldeias e redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galileia, pregando em sua sinagoga e expulsando os demônios. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Deixemos que a palavra de Deus ilumine nossa vida hoje. Olhemos para Jesus que, sendo homem, sendo Deus, se coloca em oração para vencer na caminhada de cada dia na sua missão. Que nós também se colocamos em oração para enfrentar as diversidades de cada dia. Obrigado por ter me acompanhado até aqui. Que a paz de Jesus, que o amor de Maria esteja no teu coração nesse dia de hoje. Um grande abraço a todos. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.